Bem, essa é a aula de carga elétrica. Eu gravei esse vídeo anteriormente junto com Lei de Coulomb, mas eu senti que eu falei pouco do que eu gostaria, então eu vou separar. Vou falar agora só de carga elétrica e eletrização. Eu acho que vai ficar melhor. Tá? Então, o que você precisa entender assistindo essa aula? Processos de eletrização. Tá? A gente vai falar bem qualitativo, nível de ensino médio. Tá? Vai tentar aprofundar um pouquinho coisas de ensino superior. Vai falar de tipos de materiais, tá? Carga elétrica como uma grandeza física, né, unidade de medida, e a carga elementar, quantização e conservação da carga, tá? Vai estar distribuído isso no texto. Então, processos de eletrização, tá? Classicamente, em livros de ensino médio, difícil ver isso em livros de ensino superior, você tem 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução. Tá? É mais complicado que isso, mas quando você tenta macroscopicamente na experiência humana, né, de eletrização, esses 3 que você vai ter. Tá? Atrito, normalmente você está falando de 2 materiais que são não condutores. A gente vai falar dos materiais, né, mais para frente, mas são 2 não condutores. Então é não condutor, aqui exemplo um vidro, e não condutor, aqui uma lã, tá? Os dois neutros, você atrita os dois, tá? Tem um chamado série triboelétrica, tá? Que eu não coloquei aqui, eu não coloquei nenhuma tabela, você pode achar isso no Wikipedia, que está associado com a eletroafinidade, tá, dos materiais. Então, nesse exemplo aqui, na série triboelétrica, a lã é mais eletronegativa do que o vidro, né? Tem uma afinidade maior. A hora que você atrita os dois, a lã acaba roubando elétrons do pedaço de vidro. Não tenho certeza, tem que olhar na tabela para ver se é isso mesmo, tá? É mais complicado que isso, porque quando você encosta dois materiais, por exemplo, quando você encosta dois metais, você cria um potencial de junção, é um dos efeitos que pode acontecer, dependendo da diferença de nível de Fermi que tem os dois metais, e você tem transmissão de carga de um metal para o outro. Tá? Só por encostar. Pode acontecer reações químicas na superfície. Tá? Você consegue eletrizar por atrito condutores, mas daí você precisa de alta velocidade. Tá? Não é trivial na experiência humana você eletrizar condutores por atrito, mas tudo bem. Contato você tem dois materiais condutores normalmente, mas você pode ter não condutores também, tá? Isolantes também, tá? Onde um está neutro ou pelo menos um deles está carregado e tem uma diferença de potencial entre eles. Tá? A tensão entre eles é diferente. Quando a tensão entre eles é diferente, você vai ter, a gente vai falar de tensão nos capítulos mais para frente, tá? Você vai ter, as cargas vão se mover, tá? Cargas negativas, elas vão para uma tensão maior. Então aqui tem uma tensão menor, elas vão para uma tensão maior, tá? E aqui nesse caso distribuiu a carga depois que encostou, tá? E indução, tá? Indução, você só aproxima. Tá? Então, nesse exemplo aqui, você aproximou o material que está carregado, não precisa ser um condutor nem não condutor, basta ele estar carregado. E aqui, para ser induzido, é claro que se for um condutor, o efeito vai ser visível, né? Vai ser macroscópico. Então, você aproxima, as cargas negativas vão puxar as cargas positivas do material para um lado e vão empurrar as cargas negativas para o outro. Se eu cortasse esse material aqui no meio agora, eu conseguiria ter um material que está eletrizado positivamente. Tá, com essas experiências de eletrização, você consegue determinar que só existem 2 tipos de carga, tá? Que a carga elétrica se conserva, você tira a carga de um lugar e move para o outro, você não consegue nem destruir nem criar carga, tá? E que cargas de sinal igual se repelem, sinais contrários se atraem, né? Você usa um dispositivo para fazer isso, um dinamômetro, na verdade um pêndulo de torção. Tá? Se você abrir lá o livro texto, você vai ver, tem uns esquemas lá que ele mostra, é o mesmo experimento do Coulomb, o Coulomb usa um pêndulo de torção, tá? E essas 3 características, né, mostra que justifica por que a matéria é eletricamente neutra. Tá? As cargas opostas se atraem, você vai ter uma tendência a neutralizar o excesso de carga. Tá? E isso também justifica por que a lei da gravitação foi estabelecida tão antes da lei de Coulomb, que é a lei dessa interação eletrostática. Porque na experiência macroscópica os materiais são todos neutros.
enquanto que a força gravitacional está sempre presente. Na força gravitacional você só tem um tipo de carga, que é a massa. Tá? Tipos de materiais. Tá? Você tem que raciocinar isso junto com os processos de eletrização. Os condutores, o que caracteriza os condutores? Tá? Eles são materiais que se eletrizam facilmente por indução e contato. De novo, facilmente, né, é relativo, tá? E dificilmente por atrito. Um avião a alta velocidade no ar seco, ou um veículo, carro de Fórmula 1, caminhão, né, ele se eletriza por atrito com ar. Tá? Tanto que você tem que ter formas de descarregar essa carga, principalmente se for um caminhão que transporta combustível, por exemplo. Né? Você vai ter uma corrente arrastando lá do lado do caminhão para descarregar essa carga no chão. Tá? Mas na experiência mundana que a gente tem, né, os condutores eles são facilmente, né, eletrizados por indução em contato e dificilmente por atrito. Tá? O que caracteriza de fato os condutores? São cargas livres que os condutores têm. A gente vai ver lá na física 4, estrutura de bandas, a gente vai ver daqui a pouco questão de resistividade, condutividade dos materiais, tá? E os condutores eles têm cargas livres, que uma pequena tensão, por menor que seja, consegue deslocar as cargas dentro do material, tá? Os isolantes são os não condutores. Eles se eletrizam facilmente por atrito, por quê? Porque eles preservam a carga. Você atrita um material no outro, ele tem uma dificuldade de perder aquela carga. Então, quando você pega o canudinho lá de refrigerante e atrita na camiseta, você consegue atrair pedacinhos de papel. Ou um pente de cabelo de plástico, passa no cabelo, você consegue atrair pedacinhos de papel. Tá? Porque o cabelo, o pente fica eletrizado, o canudo, quando você atrita, fica eletrizado. Você consegue até prender um canudo na parede. Tá? É um experimento que eu faço em sala com os alunos, às vezes, quando eu lembro de levar o canudo. Tá? Então ele fica eletrizado facilmente por atrito. Se a tensão externa, a tensão elétrica aqui, tá? Não é tensão mecânica, tensão elétrica for alto o suficiente, você consegue arrebentar o dielétrico do não condutor e ele se torna um condutor. Tá? Os isolantes, os não condutores, eles se diferenciam dos condutores porque eles não têm cargas livres. Tá? Na estrutura de bandas a gente tem um gap. Tá? Você precisa dar muita energia para você conseguir arrancar um elétron que está preso num sítio para ele ir para o que a gente chama de banda de condução. Tá? Mas no mundo real, tá, os não condutores, apesar de não ter cargas livres, eles possuem impurezas, tem os efeitos térmicos que conseguem arrancar essas cargas dos sítios atômicos, lá onde eles moleculares, onde eles estão presos, tem efeitos quânticos, tunelamento. Isso faz com que os não condutores ainda assim apresentem uma pequena condutividade, mas de ordem de grandeza assim 10 a 20 de diferença em relação aos condutores. A gente vai discutir isso lá no capítulo de corrente elétrica, lá para frente, lá capítulo 26 do livro. Né? Semicondutores, eles estariam entre os condutores e os isolantes, tá? Mas eles têm propriedades únicas. Tá? Eles são isolantes, tá? Mas com um gap menor, tá? Então é mais fácil promover elétrons, lá, cargas para a banda de condução. Tá? E a condutividade deles aumenta com a temperatura. Tá? A gente vai discutir isso também mais lá na frente. Os isolantes e condutores, normalmente a condutividade diminui com a temperatura. Se aumenta a temperatura, diminui a condutividade. Semicondutores, isso é inverso. E supercondutores, tem uma misconception muito comum, que é achar que eles são condutores ideais. Não é condutor ideal, supercondutor. Supercondutor é outra coisa. Você não aplica o conceito de resistência elétrica, que a gente não falou ainda, para o supercondutor. O supercondutor só pode ser descrito por efeitos quânticos, tá? Efeitos quânticos de nível macroscópico. Se você coloca uma corrente circulando no supercondutor, essa corrente é perene, ela fica circulando lá, né, teoricamente para sempre. Ela não irradia, ou pelo menos irradia muito pouco, tá? Não tem resistência elétrica, como se a carga estivesse passeando por inércia no espaço vazio. Tá? A gente não vai falar de supercondutores, talvez nem na Física 4, porque é um tópico avançado, tópico de pós-graduação, mas é um tema interessante. Tem dois tipos de supercondutores, tá? Do tipo 1 e do tipo 2. Vale a pena você dar uma olhada lá no Wikipedia sobre isso. Tá? Como que se mede carga elétrica? Ou seja, como que funciona o espectrômetro, o dispositivo que mede carga elétrica, tá? Normalmente você não mede carga elétrica, você mede corrente elétrica, né? Então você mede a carga elétrica através da descarga. Experimento que a gente faz lá no laboratório de física, você descarrega um capacitor e vê o perfil de descarga e você sabe quanta carga tinha no capacitor. Essa é uma forma. Outra forma é medir através de um voltímetro no eletroscópio.
tá? Que é processo de indução. Indução aqui, na verdade, a gente está medindo tensão, por isso que eu coloquei voltímetro aqui, que também é outra forma de você medir a carga que está lá acumulada numa das placas do capacitor, a gente vai ver mais para frente. Você mede a diferença de potencial. Só que o seu voltímetro, o seu dispositivo voltímetro, na verdade, ele funciona como um medidor de corrente. Né? Você tem uma resistência muito alta lá, ele deixa descarregar um pouquinho, mede a corrente. Tá? Então, no final das contas, você está medindo carga através de corrente. Ou você pode medir através de força elétrica, né? Que é a lei de Coulomb, que a gente vai falar no próximo vídeo, que é o experimento de Coulomb. Então aqui você tem eu peguei lá do Wikipedia, né? Um eletroscópio. Esse daqui é um dispositivo né, ele é muito pouco preciso. Você tem um eixo aqui condutor, você tem umas lâminas de metal, onde você está induzindo aqui, você está eletrizando por indução, você chega com uma barra carregada positivamente e aproxima aqui dessa chapa, ela fica carregada negativamente, como tem que ser neutro, né, as cargas se conservam, você não consegue criar cargas, se aqui está negativo, aqui embaixo tem que ficar positivo para a soma das cargas dar zero, certo? Como aqui ficou positivo e as cargas iguais se repelem, isso daqui faz com que as plaquinhas se abram, assim que funciona o eletroscópio. Tá? É mais para você visualizar. Isso não, né? Aqui é um equipamento que você compra, né? Eu peguei dessa empresa aqui, uma foto lá da Páscoa, fazendo propaganda de graça para Páscoa, tá? Onde é uma forma de você enxergar o experimento de Coulomb. O experimento de Coulomb é mais complicado. No outro vídeo que eu tinha gravado, também era um pêndulo de torção, então você tem um fio aqui, você tem uma barra, você tem uma bola que vai estar carregada, aqui outra bola que vai estar carregada, e pela força de atração você vai torcer esse fio e você consegue medir aqui em cima, pela torção, qual que é a força, certo? O torque produzido aqui você converte e calcula a força, tá? Então esse aqui é um dinamômetro. Tá, qual que é a unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades? É o Coulomb. O engraçado, o curioso, é que o Coulomb não é uma das unidades fundamentais do Sistema Internacional. O Sistema Internacional de Unidades, a gente viu lá na Física 1 que são 7 unidades fundamentais. Né? A unidade fundamental associada ao eletromagnetismo é o ampere, que é a corrente elétrica, que é Coulomb por segundo. A partir do ampere, você define o Coulomb. Então, para o Sistema Internacional de Unidades, o Coulomb é uma unidade derivada. Tá, algumas curiosidades aqui, tá? Carga elétrica elementar, tá? Que é a carga do elétron e do próton, tá? Ela é 1,6, esse número aqui, esse CPF vezes 10 a menos 19, é um valor bem pequeno, tá? Coulomb. Então, quando a gente fala 1 Coulomb, a gente está falando de uma quantidade enorme de cargas de partículas, tá? Quando na nossa experiência mundana a gente vai fazer esse cálculo, quando você atrita o canudinho, você está atritando, você está colocando uma carga ali de microcoulomb, nanocoulomb, tá? Muito difícil você chegar a milicoulomb. Tá? Coulomb, então, você tem uma carga brutal, muito alta. Tá? Então está aqui a carga fundamental. O interessante aqui é que o eletromagnetismo foi desenvolvido sem que se soubesse que a carga era quantizada. Tá? As equações de Maxwell é 1665, quando já converge, já junta todo o arcabouço do que se sabia sobre o eletromagnetismo, né? que consolida. Mas a existência do elétron, né, o experimento de Thomson, tubo de raios catódicos, é 30 anos depois. Tá? A determinação do valor da carga fundamental, um dos primeiros experimentos, né, assim, o primeiro publicado, né, o experimento de Millikan, é 1909, tá? E o experimento do Rutherford, né, que com o experimento de Thomson, você tem o primeiro modelo atômico, o pudim de passas, e do Rutherford você tem lá o núcleo positivo, né, no centro, como se fosse um sistema solar, e a eletrosfera por fora, certo? Com a carga bem pequena, 1911, tá? Todo o eletromagnetismo, você não precisa saber isso daqui, certo? O eletromagnetismo você pode considerar que a carga é um fluido contínuo, você nunca precisa saber que ela é quantizada, que existe elétron, que existe próton, mas é claro que a gente vai utilizar isso, tá? E, na verdade, a gente fala assim, a carga elementar, a carga fundamental, menor carga da natureza. Não é, tá? Os quarks têm carga menor. O quark down tem 1/3 da carga elementar e o quark up tem 2/3, tá? O quark down é menos 1/3, o quark up é mais 2/3, não tenho certeza agora. Outra coisa interessante é que a força entre as superfícies, quando você encosta lá, o seu computador está em cima da mesa, você está segurando o seu celular agora, as forças entre superfícies, o celular com a sua mão, tá? Força de atrito e força normal. A força de atrito é perpendicular à superfície e a força normal é normal à superfície.
tá? A força normal é que equilibra o efeito da força gravitacional, né, que impede que você afunde no chão. Todas essas forças de superfície têm origem elétrica, certo? Por quê? Porque a matéria é feita de cargas, tá? E quando você aproxima duas superfícies, você está aproximando essas cargas, está aproximando essas eletrosferas. As interações intra e intermoleculares, todas elas são de origem elétrica. Quando você pensa em estrutura da matéria, você tem que pensar em eletromagnetismo. Então aqui eu peguei a figurinha lá na internet, tá? É só o exemplo aqui. Na verdade, isso aqui tá, eu só girei a figura aqui, né? Peguei uma molécula polarizada, girei ela de cabeça para baixo. Imagina que você tem um monte dessas moléculas aqui dos dois lados formando superfície. Então você tem uma superfície aqui e uma superfície aqui. Quando você chega perto uma da outra, até uma certa distância, você só vai ter interação, se elas forem neutras, você só vai ter uma interação que a gente chama de interação de Van der Waals. Tá? A longa distância, a interação de Van der Waals é atrativa. Tá? Você vai ter, que a gente chama de polo induzido, que é a força de London. Tá? Quando você aproxima mais, as eletrosferas delas começam a se sobrepor, você tem um efeito quântico lá, que é a parte repulsiva do Van der Waals, que é a interação de exchange. Tá? As nuvens eletrônicas começam a se sobrepor, você tem um termo, quando começa a aparecer, de repulsão. Tudo bem? Na verdade, a parte de atração também está associado com esse overlap das funções de onda, mas deixa quieto. Isso é uma coisa que talvez a gente discuta lá na Física 4. A questão é a seguinte, quando se aproxima de mais uma superfície da outra, fica bem claro que as eletrosferas elas vão se repelir, tá? Do jeito que está aqui, tá? As partes positivas estão expostas, isso daqui é um exemplo didático, tá? Você sabe que didática não é preciso, é só para você ter uma ideia de entendimento. Daí as cargas positivas estão expostas, estão se repelindo. Tudo bem? E é assim, quando você aproxima duas superfícies, se você pudesse enxergar nanoscopicamente, você vê que elas não se tocam, que elas estão se repelindo. Tem um espaço vazio. Na verdade, tem espaço vazio entre os átomos, tá? Curiosidade. E o princípio da conservação da carga elétrica, né, que as cargas não se criam, ele é previsto pelas equações de Maxwell. A gente vai discutir isso no último capítulo desse curso, tá? Normalmente, carga a gente vai descrever nas equações como Qzinho ou Qzão. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. A próxima aula é Lei de Coulomb.